A abelha produtora de mel mais conhecida entre os brasileiros é a espécie exótica africanizada Apis mellifera. O que poucos sabem é que o Brasil possui uma espécie nativa, a melíponas, conhecida popularmente como abelha sem ferrão. As abelhas nativas, ou sem ferrão, são abelhas que ocorrem naturalmente aqui no Brasil e elas têm o ferrão atrofiado. Por isso que nós denominamos abelhas sem ferrão, porque elas não conseguem expor esse ferrão, então elas não vão ferroar aquele que está manipulando. A produção do mel das melíponas é inferior à da abelha africanizada, mas as abelhas sem ferrão possuem vantagens muito importantes em relação às abelhas com ferrão. São mais adaptadas à polinização das árvores das florestas nativas, das quais nem todas são frequentadas pelas abelhas africanizadas. O mel das abelhas nativas também possui melhor preço por se tratar de um produto especial, orgânico e raro. O aroma e o sabor desses méis possuem características únicas, dependendo da florada e da espécie de abelha que os produziu. Outra diferença é que, como não tem ferrão, o investimento na meliponicultura é menor, tornando a atividade mais simples e viável do que a criação das abelhas com ferrão. Não é preciso investir em roupas especiais nem equipamentos de proteção, por exemplo. Todas elas são criadas de forma racional em caixas apropriadas, sendo que, como a população de Apis mellifera é muito maior do que as abelhas sem ferrão, a caixa de Apis mellifera é maior. Numa caixa de Apis mellifera, geralmente nós vamos ter de 80 mil indivíduos, e numa caixa de abelhas sem ferrão, uma uruçu, por exemplo, nós vamos ter em média 4 mil indivíduos. Então o tamanho das caixas racionais é diferente. Com a criação racional, podemos multiplicar enxames em caixas, fazendo divisões em caixas, e podemos fazer repovoações na mata nativa depois. Uma diferença muito boa com relação à abelha com ferrão é que a sem ferrão nós não precisamos da indumentária utilizada na criação. Não precisamos, estamos aqui no meliponário e nós não precisamos de nenhum tipo de roupa especial para labutar com as abelhas. O método utilizado para a reprodução dos enxames é o multiplicação racional, que possibilita a manutenção do ciclo reprodutivo e, consequentemente, aumenta a presença das abelhas sem ferrão nas regiões onde são criadas. O manejo adequado na manutenção e desenvolvimento das colônias de abelhas sem ferrão possibilita, além da obtenção do mel, produtos como própolis e a cera. E é justamente essa variedade de produtos que são valorizados no mercado que está despertando o interesse das pessoas para a criação. A boa notícia é que qualquer um de nós pode criar, tanto na zona urbana quanto rural, as abelhas sem ferrão. No caso de Vitória da Conquista, nós poderíamos criar a abelha jataí em casa, que é uma abelha pequena, fácil de manipular, a caixa racional é bem pequenininha, até as crianças podem cuidar dessas abelhas, né? E temos também a mandaçaia, que é uma abelha que ocorre aqui na nossa região, e ainda a uruçu amarela, que é a Melipona mondori, que eu chamo de a joia de ouro conquistense. Outra característica importante de abelhas sem ferrão é que são elas as responsáveis pela polinização ideal da flora nativa do Brasil. São aproximadamente 300 espécies de abelhas nativas que têm a missão de preservar várias espécies vegetais da flora brasileira. Sem as abelhas, nós não teríamos uma série de alimentos que nós temos hoje na nossa mesa. Então, sem a abelha, por exemplo, nós não teríamos maçã na nossa mesa, sem as abelhas nós não teríamos melão, sem as abelhas não teríamos morango, tomate e uma série de outros vegetais. 80% da polinização agrícola é realizado pelas abelhas. E as abelhas nativas, sem ferrão, são as responsáveis pela polinização de nossas espécies nativas. Então nós temos que procurar cuidar e preservar essas abelhas.